Olá, eu me chamo Diana Oliveira, sou acadêmica do curso de Pedagogia da Uniaselv. Estou aqui para falar de um tema muito gostoso, muito legal de se falar em educação. O meu grupo fez uma riquíssima pesquisa sobre vivências educativas e o lúdico na educação infantil. Esse grupo ele foi integrado por Ana Lúcia Pereira, Diana Oliveira, que sou eu, Etelvina Sandra Rego, Marta da Silva e Patrícia Cruz Menezes. Todas nós fizemos um extenso trabalho de pesquisas, lendo artigos, livros e vendo os vídeos no YouTube sobre essa importância tão gostosa, tão bela, que é a ludicidade na educação infantil. Então, espero que vocês gostem do assunto e estou aqui para falar um pouquinho sobre isso. O título do trabalho é Vivências Educativas e o Lúdico. O presente trabalho enfatiza a temática de vivências educativas e a ludicidade no ensino-aprendizagem, por compreender o quanto é importante refletir sobre a ludicidade no processo pedagógico. O objetivo foi desenvolver um estudo sobre a ludicidade, compreendendo a sua importância e a sua contribuição no processo de ensino-aprendizagem. Primeiro, nós temos que ver o que é lúdico. O lúdico, ele vem da palavra grego, que significa brincar e jogar. E quem pratica o lúdico traz consigo a sensação de liberdade e espontaneidade na ação que se faz. Esse trabalho ele tem por objetivo falar sobre essa importância da ludicidade e suas práticas educativas. O lúdico faz parte da vida do homem há milhares de anos. Se formos analisar um pouco a história, o quanto a atividade lúdica é importante para o desenvolvimento humano, veremos que a ludicidade se tornou uma necessidade básica do seu desenvolvimento corporal e mental. Todas as brincadeiras devem proporcionar a liberdade, influenciando o processo de aprendizagem. O professor deve proporcionar ambientes favoráveis para a criança brincar de forma livre, sem aquela cobrança de quem está estudando. O lúdico é muito importante, porque ele desenvolve o psicológico, o social e o cognitivo das crianças, pois é através da ludicidade que a criança se apresenta melhor nas brincadeiras que ela expressa, nas brincadeiras que elas expressam os seus sentimentos em relação ao meio social em que elas vivem. O lúdico também auxilia no desenvolvimento das habilidades sociais e com a cooperação em vencer os obstáculos do dia a dia com a criança. Tivemos a fundamentação teórica, fizemos a pesquisa sobre alguns autores para embasar a fundamentação teórica e falar sobre que é importante valorizar e incentivar o uso da ludicidade na educação infantil, pois, como já se sabe, é por meio das brincadeiras que as crianças desenvolvem com segurança e fortalecem as suas habilidades cognitivas e sociocultural no meio em que elas vivem. Vygotsky, em 1984, ele fala que a brincadeira não é apenas uma dinâmica interna das crianças. Então, a gente sabe que com as brincadeiras, com os jogos, brincando, que as crianças aprendem a respeitar as regras, a respeitar a si mesmo e os outros. Além de aprimorar o relacionamento social com a família, com a escola, com os colegas, é lá que elas expõem todos os seus sentimentos de raiva, de frustração, de alegria, de tristeza. Elas expressam no brincar todo o seu ser de forma espontânea. Eu espero que goste do trabalho, da nossa pesquisa e vamos pôr em prática a ludicidade como ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, porque brincando se aprende, se há brincadeira, há aprendizagem. E sem falar que a aprendizagem fica mais divertida e mais gostosa. Obrigada. Olá, eu sou a Patrícia Cruz Menezes, estudante de Pedagogia da Uniaselv, e vou falar um pouco sobre a metodologia, resultados e discussões e a conclusão do nosso trabalho. O título do nosso trabalho é Vivência Educativa
e o lúdico. Metodologia. Essa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, realizada através de leituras bibliográficas, live, documentário, YouTube. Também foram alguns sites utilizados, artigos e observações em sala de aula. Essas fontes foram usadas como base investigativa para a análise do nosso trabalho. Resultados e discussões. No decorrer do nosso trabalho, foi possível constatar que o lúdico faz parte da vida do ser humano, desde a época remota, possivelmente iniciada pelo homem das cavernas, através das pinturas deixadas em pedras, com apresentações simbólicas, desenhos, entre outros. Vale ressaltar que, apesar de usarem essas representações como uma fonte de comunicação, fica evidente que através desses achados, que o mesmo, de uma forma peculiar, se desenvolvem em atividades lúdicas. Segundo Almeida, 2009, é enfático ao afirmar que o lúdico, em épocas mais antigas, estava ligado à ideia de jogos, mas que com o passar dos anos foi passando por uma transformação que culminou e que hoje é considerado como lúdico, ou seja, o lúdico sempre esteve presente em nossas vidas, mesmo de maneiras diferentes. Com isso, percebe-se que já existia uma preocupação de inserir o lúdico, de alguma maneira, nas atividades da criança daquela época. A educação infantil é a base para a educação de qualquer indivíduo e de grande importância ao trabalho desenvolvido na área nessa fase em que os professores devem apresentar técnicas que auxiliam o desenvolvimento da criança. Nessa fase em que eles desenvolvem sua capacidade de criação, seus sistemas emocionais e sociais. A escola e a família devem estar aliadas para observar as brincadeiras, uma vez que o ato de brincadeira contribui para o seu desenvolvimento. Educar a criança é um desafio constante e ainda cercado de incerteza, onde algumas teorias ressaltam a importância da ludicidade. Nesse processo, descrevendo e analisando a brincadeira em que a criança realiza espontaneamente ou a partir do estímulo de outra criança, dos pais ou de um educador. Dessa forma, o professor ele vai estar contribuindo de uma forma lúdica que, ao mesmo tempo, ela é divertida e prazerosa nas brincadeiras. E há vários tipos de brincadeiras que podem ser feitas por lúdica, como histórias, dobraduras, como danças, músicas, jogos, brincadeiras, dentre outros. Eu agradeço, esse é o resultado do nosso trabalho, muito obrigada, espero que tenham gostado do nosso trabalho.